Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início ao webinar RINAP, Promoção da Inovação Pública, os desafios de capacitação de pessoas, equipas e organizações públicas. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, que será assegurada por Filipa Carvalho, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. No webinar de hoje, temos a honra de contar com um painel de oradores que irão partilhar connosco abordagens e experiências de promoção da inovação nas administrações públicas de países de língua oficial portuguesa. São eles Edmio Fernando, administrador para a área de formação da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP Angola; Camila Medeiros, diretora de inovação da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP Brasil; Gilmara Martins, assessora jurídica de Ministra de Modernização do Estado e da Administração Pública de Cabo Verde; e Miguel Agrouchão, vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração, IP, de Portugal. Para moderar o debate, temos connosco Susana Sobral, da Direção de Serviços de Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional de Administração, IP. Passo a palavra ao vogal do Conselho Diretivo do INA, Abel Carreira. Muito obrigada e boa sessão. Obrigado, Manuela. Cumprimento as oradoras, os oradores e a moderadora, bem como toda a assistência deste webinar. De referir que este é o terceiro webinar realizado no âmbito da RINAP, a Rede de Institutos Nacionais da Administração Pública e Equivalentes, e dá continuidade a um espaço de reflexão e partilha de práticas que tem vindo a ser realizada no âmbito desta rede, nomeadamente tivemos um primeiro momento em que falámos sobre a inovação pública em português, um segundo em que relacionámos o tema com a sustentabilidade na gestão e serviço público e hoje, como foi referido pela Manuela, temos a inovação como uma resposta aos desafios da capacitação das pessoas, equipas e organizações públicas. A verdade é que em diferentes geografias, e por causa desta rede podemos falar que estamos no continente europeu, africano, América do Sul e Sudoeste Asiático, com países como, por exemplo, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, para além de Timor-Leste, e dizia que nestas geografias e países partilhamos uma mesma língua, mas partilhamos também mais coisas, nomeadamente um mundo em constante mudança e transformação. O tema deste webinar enquadra-se na modernização do Estado e da administração pública, em que a inovação, por um lado, e a capacitação de pessoas, equipas e organizações do setor público, por outro lado, assumem um papel sempre e cada vez mais relevante. E, na realidade, a inovação pública não é mais uma opção, mas uma necessidade para que os governos e as administrações públicas possam responder eficazmente aos desafios complexos e exigentes, todos sabemos que são, e que se colocam no nosso dia a dia, mas também se colocam e são antecipados num futuro próximo e também longínquo. A inovação, assim, permite-nos melhorar a eficiência, melhorar a eficácia, melhorar a qualidade dos serviços públicos, ajudando, por um lado, a aumentar a transparência e a construir uma administração pública mais próxima, mas também, por isso mesmo, adaptável às necessidades dos cidadãos. Gostaríamos de referir também que a inovação não envolve apenas mudanças e transformações alicerçadas na tecnologia e nos processos, mas decorre, sobretudo, das pessoas, dos trabalhadores públicos que aplicam os seus conhecimentos e capacidades e que, por sua vez, estão integrados em equipas e organizações. E este é o desafio permanente de mais e melhores competências para um mais e melhor serviço público. Como respondem as administrações, as escolas e os institutos públicos têm responsabilidade na formação e na capacitação a este nível, é o mote para este webinar. E assim sendo, passo desde já a palavra à moderadora, Susana, como se diz em determinados contextos, o palco é seu. Obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Sejam então muito bem-vindos a esta nova edição, da RINAP, dos webinars da RINAP. Começo por agradecer a presença de todos e de todas, e dizer-vos que esta é uma excelente oportunidade para partilharmos experiências, boas práticas entre escolas e institutos de administração pública, em países de língua portuguesa, portanto, países da CPLP.
Vamos procurar nesta conversa, não é, explorar iniciativas de inovação pública, olhando para os desafios e as oportunidades da capacitação de pessoas, de equipas e de organizações. Estamos todos muito curiosos para conhecer as vossas perspectivas, os vossos contextos e por isso, sem mais demoras, vou passar-vos a palavra, pedindo nesta primeira pergunta que vos vou fazer para explicarem, para esclarecerem aqui, qual é o papel que as escolas de administração pública podem ter na promoção da inovação, não só da gestão das organizações públicas, no próprio serviço público, tentando perceber qual é o papel que pode ter também nos vossos contextos, dos vossos países. Seguindo aqui uma ordem alfabética, começo pelo Edmil Fernandes, que é administrador para a área de formação da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas de Angola. Muito obrigada pela sua presença. A ENAP tem vindo a trabalhar para se tornar um centro de excelência para a formação, investigação e divulgação, e nesse sentido perguntava-lhe qual é o papel que vocês querem desempenhar na promoção da inovação no setor público. Muito obrigado, Susana, pela palavra que me concede. Também queremos agradecer ao INA e ao RENAP pelo convite. E aqui, em nome da senhora Presidente do Conselho de Administração, a doutora Sandra Rodrigues Alves, agradecer o convite que nos foi formulado, né? Estava para participar o administrador para de investigação e extensão, Erineu de Casimiro, mas por sobreposição de agenda não pôde estar a participar, então nós, enquanto administradores executivos para a de formação, cá estamos. A pergunta que faz é uma pergunta muito interessante, como eu gosto de dizer, a pergunta de US$ 1 milhão. Qual é o papel da INAP na questão da promoção da inovação pública? E se calhar, se me permitir, é importante fazer aqui alguma adequação e algum enquadramento. A INAP, Angola, Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, existe desde 2019. Todavia, é importante fazer alguma história. Ela resulta da fusão de três instituições públicas angolanas, que eram o Instituto de Formação de Finanças Públicas, que era um serviço do Ministério das Finanças, que tinha a vocação de formar em matérias de finanças públicas. Tínhamos, na altura, o IFAL, que era o Instituto de Formação da Administração Local, que era pertencente ao Ministério da Administração do Território, que tinha a necessidade ou a missão de formar os quadros da administração local, governos provinciais e municípios, e tínhamos a ENAD, Escola Nacional da Administração, que pertencia ao MAPTES, Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Então, o Executivo entendeu, em 2019, o governo de Angola fundir essas três escolas que deu origem à ENAP. Hoje a ENAP tem a vocação, de forma uníssona, que tinham as três escolas, que é formar os quadros da administração pública, quer central e local, quer direta e indireta, por um lado. E, por outro lado, também formar os quadros do setor empresarial, público e privado. A nossa INAP Angola é de natureza enquanto empresa pública, ela pertence ao setor empresarial público, não é um instituto público, diferente de algumas realidades. Neste sentido, hoje ela está superintendida pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Então, o que é que sucede? Nós, em Angola, o governo angolano detém um documento a que se designa Plano de Desenvolvimento Nacional. Plano de Desenvolvimento Nacional, que é o programa de governo. E dentro do programa de governo, nós temos um eixo, que é o eixo que tem a ver com a capacitação dos quadros da administração pública. Então, a INAP aparece como um vetor que vai formalizar, que vai, no fundo, efetivar todas aquelas políticas constantes no programa de governo no que diz respeito à capacitação dos quadros da administração pública. O país vive há algum tempo o programa de reforma do Estado, e este programa de reforma do Estado em Angola tem vários eixos, são 7 eixos, e um dos eixos da reforma do Estado tem a ver com a reforma administrativa. E na reforma administrativa nós encontramos vários domínios. Um dos domínios tem a ver com a formação de quadro.
que queremos com isso dizer? Queremos dizer é que toda a reforma que vem a acontecer em Angola e é o que se vem verificando, todo o processo de reforma de Estado acontecendo em Angola, sobretudo no domínio da reforma administrativa, deve se acompanhar, deve estar atrelada ao domínio da formação. Entretanto, o que nós vamos fazendo hoje em dia é estamos a reformar no domínio da administração pública. Foi assim que se criou uma lei de bases da função pública. Nós não tínhamos uma lei de bases da função pública. Da lei de bases da função pública vão gerar daí vários outros regulamentos. Temos também a questão dos processos de recrutamento e ingresso externo na função pública. Temos a questão da agenda digital também na administração pública. Todos estes processos de que o país vai vivendo está sempre atrelado ao domínio da formação. Então, tem sido esse o papel da INAP Angola, relativamente ao processo de promoção da inovação pública. Então, se calhar, para efeitos introdutórios, seriam essas notas agora a apresentar. Muito obrigado. Obrigada a nós. Passo então aqui a palavra à Camila Medeiros, do Brasil, para conhecer também o contexto da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública. Obrigada, Suzana. Queria começar agradecendo o convite para compartilhar a experiência brasileira e vou começar também fazendo uma breve apresentação da escola e explorando um pouco de quais são as atividades, as ações que a gente tem realizado objetivamente na agenda de promoção da inovação no setor público. A ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública, foi criada em 1986 e ela faz parte, né, de um contexto brasileiro naquele momento, né, de reforma administrativa e de um esforço de profissionalização da burocracia. A ENAP, então, tem como função principal a formação dos servidores públicos brasileiros. A Escola Nacional de Administração Pública é uma escola nacional, não é uma escola federal, então a gente também tem, especialmente nos últimos ciclos, se preocupado especialmente com a formação dos servidores públicos também nos níveis subnacionais. O Brasil é um país continental, com realidades regionais distintas e um país fortemente marcado pela desigualdade. Nós somos 3 níveis federativos e esses níveis federativos têm diferentes capacidades estatais instaladas. E o que é capacidade estatal, né? O que a gente pode entender por capacidade estatal? Capacidade estatal é a condição que os governos, que o Estado tem de endereçar problemas públicos, ou de transformar, na verdade, a realidade positivamente a partir do enfrentamento de problemas. E a gente entende, né, que para promover essa transformação e, portanto, para desenvolver as capacidades estatais, a gente precisa promover uma transformação em 3 níveis, né? No nível individual, no nível organizacional e no nível sistêmico. No nível individual, é muito importante que a gente, portanto, né, se preocupe em desenvolver as competências necessárias, né, no corpo de servidores públicos das organizações da administração pública. A gente precisa apoiar, portanto, também, né, no nível organizacional, transformações organizacionais, né, ou o desenvolvimento, e aí falando especificamente, inclusive, já de inovação, né, o desenvolvimento de ambiências mais favoráveis à inovação no serviço público. E no nível sistêmico é muito importante a gente ter fontes de financiamento, a gente ter marcos regulatórios, a gente ter uma infraestrutura, inclusive tecnológica, mas também legal, né, para a gente enfrentar os desafios, enfim, né, que estão postos aí, como foi dito no começo do nosso webinar, numa realidade que está cada vez de mudança cada vez mais acelerada, em que os problemas tendem a ficar cada vez mais complexos. E a diretoria de inovação da Escola Nacional de Administração tem aí um papel muito fundamental no desenvolvimento de competências e capacidades
né, de governo, de Estado para a inovação. E aí a gente vem trabalhando, né, tanto em frentes voltadas para o desenvolvimento de competências, sejam através de ofertas tradicionais, vou colocar assim nesses termos, né, com cursos, informações, mas também preocupado com o desenvolvimento de competência a partir da experimentação, que a gente apoia organizações públicas na condução de projetos de inovação, e a gente tem algumas frentes de trabalho também focadas na geração de capacidades organizacionais, né, de capacidades estatais para a inovação, como o apoio, por exemplo, no desenho e na instalação de é, unidades organizacionais, né, voltadas para a inovação, como é o caso, por exemplo, de laboratórios de inovação. Muito brevemente, fazendo uma apresentação muito rápida do papel da ENAP, né, e do papel especificamente da Diretoria de Inovação da Genova, no ambiente, eu encerro aqui minha primeira contribuição para o debate. Muito obrigada, Camila. Acho que foi uma breve introdução, mas que deu para perceber muito bem o contexto da ENAP do Brasil. E agora gostava também de conhecer um bocadinho melhor o contexto de Cabo Verde. Temos connosco a Gilmara Martins, que é representante do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, que também nos vai falar um bocadinho do papel que desenvolvem em Cabo Verde. Boa tarde a todos. Antes de mais, queríamos agradecer o convite para participar neste webinar e também gostaria de realçar o fato do convite ter anteriormente sido endereçado à senhora Diretora Nacional da Administração Pública, mas o contrato de gestão da mesma caducou e por estarmos em processo de nomeação do novo Diretor Nacional, foi indigitada pela senhora Ministra na qualidade de assessora jurídica para a administração pública, para falar um pouco daquilo que tem sido o sistema de capacitação em Cabo Verde e também com um mandato de auscultar a experiência e o papel da escola nos países aqui presentes. Em Cabo Verde, nós em 1981 tínhamos uma primeira escola que era o Centro de Formação e Aperfeiçoamento Administrativo, que é o CENFA, que nos anos 90 foi transformado em INAC, que é o Instituto Nacional de Administração e Gestão, que tinha esse papel de programar e ministrar ações de formações para funcionários públicos. E em 2006 foi o então governo extinguiu a INAC, passando, né, transferindo as atribuições da INAC para o UNICV. Contudo, né, o UNICV é um estabelecimento de ensino que tem como objetivo, né, ministrar formações académicas. Então, desde dessa época, desde então, nós deixamos de ter uma estrutura que garante a formação de forma sistemática e contínua para capacitar os funcionários públicos na administração pública cabo-verdiana. Daí que a nossa agenda estratégica do atual governo, com este ministério que foi também criado em 2021, traçamos um dos objetivos que temos por um dos objetivos principais, que é a retoma do sistema de capacitação e implementar um sistema inovador de capacitação de forma sistemática e contínua. E por agora temos nesse objetivo metas que estão definidos, que um deles é a criação e a implementação da Escola Nacional de Administração Pública, e entendemos retomar esse processo por considerarmos importante a capacitação dos funcionários públicos para podermos ter um serviço de melhor qualidade. E em relação a Cabo Verde, né, neste aspecto da escola,
Por agora é o que temos a dizer, visto que estamos ainda nesta retoma da implementação do sistema de capacitação aqui para os funcionários públicos de Cabo Verde, e está sendo um desafio. Acreditamos que sim. Muito obrigada, Gilmara. Volto então aqui ao sítio onde estou, Miguel Agrestão, advogado do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração de Portugal. Qual é aqui o papel desempenhado também pelo INA neste contexto? Bom, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, uma palavra de agradecimento à Gilmar, à Camila e ao Édio, pela oportunidade de podermos partilhar este momento e esta conversa. Ser o quarto a falar torna o desafio um bocadinho mais interessante. Bom, no quadro português, e para tentar dizer, para tentar não replicar aqui o que foi dito, porque há necessariamente dimensões comuns, eu diria que, como primeiro ponto ou nota prévia à reflexão, no quadro português, no plano constitucional, existe um papel que é atribuído ao governo e um papel que é atribuído à administração. E começar por separar e compreender os diferentes papéis é fundamental. Ora, o governo tem a responsabilidade da condução da administração pública, mas a administração pública tem um papel e um espaço próprio. Esse papel e esse espaço próprio, de uma forma muito simplista, materializa-se na preparação da decisão, na preparação da formulação da política pública e na sua capacidade para a implementar e operacionalizar. Isto tem intrinsecamente um conjunto de desafios que a volatilidade, que a incerteza, que a velocidade com que a realidade se vai impondo e uma sociedade civil cada vez mais exigente sobre a administração, obriga a administração a estar cada vez mais e melhor preparada. Como o Abel referiu no início da conversa, há sempre este trinómio de pessoas, processos e tecnologia. Quando olhamos para estes três eixos, importa destacar que cada um deles vale por si, mas não há processos nem tecnologia se não houver pessoas. Ou seja, o capital humano é determinante que vai garantir que há ou não condições para implementar os melhores processos, para nos apropriarmos das tecnologias e colocá-las ao serviço do cidadão e da sociedade. Portanto, o enquadramento da intervenção do INA coloca-se precisamente aqui, ou seja, na necessidade da centralidade do conhecimento neste empoderamento da administração, nesta capacitação da administração para servir melhor e para apoiar melhor a decisão do governo. Neste processo, eu destacaria outra nota que me parece particularmente relevante, que é há diferentes fontes de conhecimento. Nós temos o conhecimento académico, saber, e temos o conhecimento prático que vem da experiência, que reside no coração e na prática cotidiana da administração do saber fazer. Ora, é aqui que o INA se posiciona e é aqui que o INA tem uma intervenção, queremos nós, fundamental na administração pública portuguesa. Nós, no processo de reorganização que teve lugar em 2021, estabilizámos como visão mobilizar a administração pública para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração pública. A ousadia e a ambição subjacente a esta visão e a este posicionamento institucional tem implícito o reconhecimento de que sozinhos não é possível. E, portanto, o caminho que temos vindo a fazer é um caminho de construção de rede. O INA tem construído e edificado um conjunto de ofertas formativas em consórcio com instituições de ensino superior. Por outro, tem colocado muita energia na criação e no reforço das relações das redes formais que já existem na administração pública, redes temáticas. O nosso papel ou acreditamos que o nosso contributo para este processo de inovação e de capacitação para a administração pública tem passado, sobretudo, por ser um hub, não o nó de uma rede, mas o nó de um conjunto de redes. Um hub onde conseguimos, de facto, sinergir o conhecimento da administração pública cotidiana. E este tem sido o grande posicionamento do INA e a forma como vemos o nosso contributo para a transformação. Isto materializa-se de várias formas.
quer hoje uma boa parte da nossa oferta formativa, quer obrigatória para formação em dirigentes, quer em áreas de ponta, como inteligência artificial para a administração pública, ela hoje é construída em consórcio. E aqui, o construído em consórcio não é encomendar às instituições de ensino superior a oferta. É criar com as instituições de ensino superior, é construir uma mesa onde instituições de ensino superior habitualmente ou pouco habituadas a convergir e a construir em conjunto, se sentam para co-criar, não apenas entre elas, mas também com os especialistas da administração pública que têm o tal saber fazer e o conhecimento empírico. E é aqui que nós acreditamos que está a nossa proposta de valor distintiva e, sobretudo, o nosso contributo para um processo transformacional da administração, de uma administração cada vez mais pressionada para encontrar soluções mais rápidas, mais eficientes, mais eficazes e mais à medida das exigências dos cidadãos. Para começar, eu acho que não passei o tempo. Não, começamos, está tudo dentro dos tempos, muito obrigada. Acho que foi também uma excelente intervenção para nós percebermos aqui também o estado, de situação, também das atividades promovidas pelo INA. Agora gostava de voltar então à Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas de Angola, ao EDMIO. O EDMIO falou da agenda pública, de vários temas que têm em agenda, que têm explanadas na lei de bases, vários eixos de trabalho que estão a procurar efetivamente desenvolver em Angola. Eu perguntava que caminho é que tem sido feito nesse sentido, que programas é que têm vindo a ser implementados, e de que modo é que outro tipo de atividades, nomeadamente de investigação, de desenvolvimento, vocês têm promovido neste caminho da capacitação, através da ENAP. Obrigado, Susana, pela questão que coloca. Bem, através da INAP temos feito um caminho desafiante e um tanto quanto mesmo desafiante, porque se não vejamos, o que no fundo tem sido o papel da INAP, primeiro é assumir que o governo tem vários programas e várias políticas. E parte destes programas, destas políticas, vão desembocar naquilo que é a missão da INAP, naquilo que é a vocação da INAP. Por exemplo, e é o que nós temos refletido e temos efetivado, o governo pensa uma política pública e essa política pública se materializa via, vamos lá, um decreto presidencial, um documento, um instrumento jurídico-político para que o governo efetive e materialize a sua política pública. Entretanto, por exemplo, tivemos agora a alteração do nosso Código de Procedimento Administrativo. Para dar um exemplo, vou começar a dar exemplos práticos. Tivemos a alteração do Código de Procedimento Administrativo e do Código Contencioso Administrativo. Sim, houve esta alteração destes diplomas, quer do procedimento administrativo e quer do contencioso, que os funcionários públicos da administração central, da administração local, é que no dia a dia lidam com estas matérias. Na relação com o cidadão para a persecução do interesse público, lidam com estas matérias. Então, o que a INAP faz? É pegar nestas matérias, nestas políticas, nestes programas, levados a cabo pelo governo e diluí-las em informações e transformá-las em informações voltadas aos funcionários públicos. Sim, aqui o grande foco e o grande enfoque tem sido os funcionários públicos de base, de nível intermédio e de nível superior. Temos também o Plano Nacional de Formação de Quadros, que agora foi substituído por um novo programa que nós chamamos Angola Capital Humano, e o Angola Capital Humano com a perspectiva de vigorar até 2030, 2031, 32, 33. E o Angola Capital Humano é o documento macro que, nesta altura, apresenta todos estes no domínio da formação em Angola, a formação profissional, a formação acadêmica. E a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, naquele eixo que diz respeito à formação profissional, é isso que ela faz. E estes programas todos que eu estou a apresentar são atrelados a um outro documento que nós temos, que nós denominamos de formações obrigatórias. E as formações obrigatórias em Angola são destinadas ao nível médio, nível superior e às chefias, quer intermédias e quer superiores. Sim, não temos ainda um documento que sustenta a formação obrigatória para titular de cargos políticos,
estou a me referir ministros, secretários de Estado, por aí, mas temos já formações obrigatórias voltadas a diretores nacionais, diretores provinciais, chefes de departamentos, chefes de secções, técnicos superiores e técnicos médios. E estas matérias são aquelas matérias que no dia a dia os funcionários da administração pública lidam com elas diretamente. São formações voltadas mais no domínio de saber fazer, porque entendemos que o saber saber, o saber ser, são competências que no domínio mais transversal já estão integradas no perfil do funcionário. Mas aquelas competências mais do domínio técnico, estas precisamos de trabalhar. Não que as competências do domínio comportamental não precisam ser trabalhadas, precisam ser trabalhadas. Tanto é que nos últimos tempos, o nosso maior desafio formativo para que se desenvolvam as competências comportamentais tem sido formações voltadas à ética e à deontologia profissional. Nos últimos tempos, a INAP, enquanto Escola de Governo, vamos apostando mais nestas formações, sobretudo voltada à ética. Só se me permitir, Susana, já para fechar essa parte, nós temos hoje em Angola, a INAP Angola, a Escola Nacional de Políticas Públicas. É importante frisar que também é ela que se encarrega hoje dos concursos públicos de ingresso externo à administração pública. No caso da administração pública central, todos os candidatos da administração pública central para os ministérios, para os institutos públicos, devem fazê-lo por via da INAP. A INAP é que detém a entidade recrutadora única. E estes, quando ingressam à administração pública, hoje nós conseguimos trazer isso com a reforma administrativa, deverão, a partir do mês passado, deverão agora ter formações obrigatórias antes de firmarem o contrato ou vínculo efetivo com a função pública. São estes desafios que a INAP Angola tem levado a cabo. Muito obrigado. Obrigada, Edmio. Também muito interessante conhecer essa perspectiva. Um, Agora voltava à Camila, da ENAP do Brasil. Um, É sabido que a ENAP desenvolve vários cursos de formação, capacitação, mas é realmente interessante ver que também estão a trabalhar por soluções de inovação, de investigação ou de pesquisa, não é? De pesquisa dentro da ENAP, e nós gostaríamos de perceber melhor como é que este laboratório, por exemplo, que falou, Laboratório de Inovação, pode efetivamente ajudar a enfrentar estes problemas, estes desafios públicos que temos vindo a enfrentar. E se nesse laboratório tem alguma estratégia, não só de envolvimento de vários stakeholders, várias partes interessadas, também da academia, da sociedade civil, também de outras organizações internacionais. Portanto, como é que vocês fazem este esforço também de envolvimento de vários stakeholders? Obrigada, Suzana. A unidade de inovação da ENAP, ela foi fundada em 2015 e ela surge como o primeiro laboratório, foi, né, segue sendo, porque a gente, enfim, segue existindo e realizando as nossas atividades, mas nós fomos o primeiro laboratório de inovação em governo da administração pública federal. Antes do Genova, havia um laboratório na Câmara dos Deputados, o Lab Hacker, que segue em funcionamento, e daquele momento a gente contou com o apoio da Embaixada da Dinamarca e do MindLab, que era também um laboratório de inovação pioneiro da Dinamarca, e esse apoio foi muito, muito, muito importante para a criação, né, para a estruturação do nosso laboratório de inovação. O que começou como um laboratório de inovação, ele acabou transbordando. E hoje a gente, além do laboratório de inovação, a gente tem outras 3 frentes de atuação aqui na diretoria de inovação. Nós temos o laboratório de inovação, que tem como principal objetivo formar e desenvolver outros laboratórios de inovação e também promover projetos de inovação desde uma perspectiva um pouco meta-experimental. A gente experimenta abordagens inovadoras que não estão bem instaladas no ecossistema de inovação, em projetos reais, sistematiza os aprendizados da aplicação dessas abordagens e
devolve, né, e dissemina esses aprendizados junto ao ecossistema de inovação no setor público. Como um desdobramento da atividade do laboratório, a gente tem hoje uma frente de trabalho de transformação governamental que pega essas abordagens que estão mais bem instaladas e fazem projetos, né, conduz projetos também em parceria com organizações públicas, e esses projetos realizados nessa frente de trabalho de transformação governamental, eles têm um maior compromisso com a solução resultado da execução desses projetos de inovação. Um outro desdobramento das atividades que a gente, né, vem realizando foi a criação de uma terceira frente de atuação, que é uma frente de. Eu acho que perdemos a Camila. Ok, se calhar já voltamos a ela quando ela voltar. Se calhar passa a palavra para a Gilmara. Consegue-me ouvir? Sim, sim, consigo, consigo, Pronto, sim. enquanto depois voltamos à Camila, deve ter sido um problema de rede. Gilmara, perguntava-lhe se neste esforço agora de tentar construir um novo caminho para a capacitação aí em Cabo Verde, qual é o caminho que vocês querem percorrer, no fundo, de que modo é que, pensam ser a melhor estratégia? Não sei se já têm alguns exemplos de projetos, de estratégias que têm vindo a desenvolver em Cabo Verde. E de que modo é que alguma colaboração, por exemplo, internacional, pode ajudar também nesse caminho? Sim, sim, obrigada, doutora Susana. Bom, como eu fiz uma pequena referência no início, né, nós temos uma agenda estratégica e nessa agenda estratégica temos o segundo eixo, que é de valorizar e investir nos recursos humanos, e dentro desse eixo temos um dos objetivos, que é criar o sistema de capacitação de qualidade permanente e consistente a recursos humanos. E dentro desses objetivos, nessa agenda estratégica para a modernização do Estado e administração pública, foi definido algumas medidas operacionais para conseguir-se atingir esse objetivo, um dos quais é definir o modelo de Escola Nacional da Capacitação e Qualificação dos Funcionários Públicos e também a elaboração e aprovação de um plano nacional de capacitação de funcionários e não só também dos agentes da administração pública. E nesse novo regime, o Ministério, o atual governo, através do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, pretende implementar um sistema de capacitação inovador, né, com várias modalidades de formação, que não seja exclusivamente ações de capacitação presencial, mas também de forma e-learning. Neste momento, temos um sistema e-learning que foi financiado, desenvolvido e disponibilizado pela PNUD-UNFPA para garantir a capacitação dos funcionários. Nesta questão, temos tido apoio do PNUD na implementação deste e concretização deste objetivo. E uma das medidas também é de aprovar um novo regime de capacitação. Posso dizer que neste momento temos um diploma legal sobre a capacitação dos funcionários, mas que não viu-se em prática de várias formas, tendo apenas a formação, tendo os funcionários apenas a oportunidade de ir para formações no exterior, mas como temos uma administração pública com, digo assim, com um número grande de funcionários, quisemos e temos essa ambição de ter essa própria escola aqui em Cabo Verde, para poder capacitar os funcionários para que estes estejam preparados para prestar serviço. E nós também, só de referir que pretendemos que essas formações sejam ministradas também logo após ao ingresso dos funcionários,
O processo de recrutamento aqui é de forma descentralizada, mas é supervisionada pela DENAP, e que é a Direção Nacional da Administração Pública. Entretanto, temos essa ambição de formar continuamente e sistematicamente os funcionários que estão e que vão ingressar para que assim possamos ter um serviço de qualidade. E também temos, como eu já disse, vamos elaborar um plano de formação virtual e em rede para todos os funcionários e agentes, através também com o financiamento e através dessa plataforma e-learning. E é assim que estamos a trabalhar para podermos, através destas medidas, conseguir, né, atingir este objetivo, que é, como eu já disse, de reformulação e retoma daquilo que é a capacitação, que foi e estava estagnado desde 2006 com a transferência da atribuição da extinta INAC para o ICV. Então, este é um desafio que este Ministério tem, e estamos a trabalhar para conseguir concretizar e para que possamos ter uma administração pública capacitada para a prestação dos serviços públicos. É basicamente isso que temos nessa agenda estratégica e temos trabalhado, como eu já disse, para a sua implementação. Obrigada, Gilmar. É um desafio que estamos todos a torcer para que dê de certo e que corra tudo de acordo com o esperado, ou ainda melhor, quem sabe. Obrigada. Eu volto então, só para ver se a doutora Camila Medeiros já está de volta. Pronto, não sei se quer terminar o seu raciocínio. Está? Está, ok. Só para terminarmos de ouvir neste sentido do Laboratório de Inovação da ENAP. Obrigada, Suzana. Peço desculpas aí pela interrupção, mas esses problemas tecnológicos acontecem. Mas eu estava comentando sobre a atuação da Genova acontecer em 4 frentes de atuação, né? A gente tem um laboratório que faz atividades, conduz projetos de inovação em parceria com órgãos públicos, mas desde uma perspectiva que a gente chama de meta experimental. A gente experimenta abordagens de inovação, sistematiza os aprendizados e dissemina esses aprendizados para o ecossistema de inovação do setor público. E o laboratório também tem como objetivo apoiar a formação, o desenvolvimento de outras unidades de inovação em outros órgãos públicos de todos os níveis federativos, nacional, estadual e municipal. A gente tem como um desdobramento, o primeiro desdobramento das atividades realizadas pelo laboratório, a gente tem uma frente de atuação que a gente chama de transformação governamental, em que a gente utiliza essas abordagens que já estão mais bem instaladas e conduz projetos de inovação também em parceria com órgãos públicos, e esses projetos têm um compromisso muito maior com o resultado final do projeto do que os projetos que são conduzidos no laboratório. Os projetos de inovação que são conduzidos no laboratório, eles têm uma característica de serem mais experimentais. Os da transformação governamental já tem uma perspectiva mais de aplicação das soluções que são desenvolvidas ao longo da jornada realizada pelos órgãos públicos. E a gente também tem uma terceira frente de atuação, que tem 4 anos e meio, né, que é um programa de inovação aberta. E antes de explicar o nosso programa de inovação aberta, eu vou falar um pouco sobre o framework que a gente utiliza para a condução dos nossos projetos de inovação. Todos os nossos projetos de inovação são realizados a partir do framework do duplo diamante do Design Thinking, que a gente tem um primeiro momento de entendimento e reenquadramento do problema e um segundo momento de ideação, prototipação e teste. No caso dos projetos realizados no laboratório e na área de transformação governamental, normalmente toda essa jornada é realizada com o órgão público. Então, o órgão público conduz, né, as atividades de entendimento e reenquadramento de problema e também de ideação, prototipação e teste. E no caso da frente do nosso programa de inovação, o que acontece é que a gente, com os órgãos da administração pública, fazemos as atividades todas de entendimento e reenquadramento de problema,
mas a parte, o segundo momento de ideação, prototipação e teste, a gente convida a sociedade, outras instituições de ciência, tecnologia, inovação, GovTechs, startups, enfim, organizações extra-governo, fora do governo, para que elas proponham ou apresentem soluções, especialmente soluções de base tecnológica para o endereçamento de problemas públicos. E transversalmente a essas três frentes de atuação, a gente tem uma série de atividades de gestão do conhecimento e animação de comunidade. A gente entende que nós temos um papel importante, como, inclusive, uma das primeiras unidades de inovação na administração pública a serem criados, e estarmos numa escola, a gente tem um papel de hub, de nó muito importante na rede, no sistema de inovação no setor público. E a gente precisa cumprir, portanto, um papel de produtor e disseminador de conhecimento sobre inovação no setor público e animador de comunidade. E uma das coisas que a gente faz e que vale destacar nessa frente de gestão do conhecimento e animação de comunidade é a organização de um evento que acontece, um evento anual que acontece no Brasil, que chama Semana de Inovação. É o maior evento de inovação no setor público da América Latina. É um evento que tem 600 horas de programação sobre inovação no setor público. A gente conta com muitos convidados e a participação intensa, obviamente, de servidores públicos, mas outros atores interessados na agenda de inovação do setor público no Brasil, na América Latina e no mundo. Né? Esse evento, a gente mobiliza 4.500 pessoas presencialmente, mas são 20 mil pessoas acompanhando o evento ao todo, porque ele tem uma programação online, e é um grande momento assim do ecossistema de inovação no setor público. Né? Um momento de encontro dos servidores públicos, de outros atores que estão trabalhando nessa agenda de inovação no setor público, é um momento em que as pessoas compartilham as suas experiências e entram, obviamente, em contato com outras experiências, com boas práticas, com conhecimentos, inclusive, de fronteira, né, na área de inovação no setor público, e costuma ser bastante transformador, inclusive, acho que eu posso dizer isso, especialmente para os servidores públicos que estão começando, né, a se aproximar dessa agenda de inovação no setor público. É muito interessante essa capacidade mobilizadora, não é? Que vocês conseguem não só nacional, mas também internacionalmente para uma inovação mais aberta e também chamar os servidores públicos para este percurso, para esta capacidade de inovação. Volto então ao Miguel Agrechão, que nos falou um bocadinho aqui do contexto também do Instituto Nacional de Administração, aqui de Portugal. Falou-nos dos consórcios, falou que o INA está a tentar promover algumas ações de capacitação que estão a ser promovidas nesse sentido. Eu perguntava quais são assim as prioridades do INA ao nível da capacitação mais inovadora, não só se elas estão a responder efetivamente às necessidades dos trabalhadores públicos, também dos contextos das organizações públicas e de que modo. Bom, eu diria que fazer a diferença só se faz fazendo diferente. E a forma como nós temos procurado construir a oferta é per si, ou tem sido per si, uma forma inovadora. E respondendo diretamente à questão, as prioridades passam por consolidar esta lógica de construção de oferta em consórcio, sejam elas com as instituições de ensino superior, sejam elas com as entidades especializadas na administração pública. Eu diria que o eixo de diferenciação e o grande fator inovador é a forma como nós temos conduzido estes processos e a forma como o edificamos e provamos possível. Eu vou, para simplificar, dar aqui alguns exemplos que sublinham a forma como nós olhamos a importância das redes, e como nós as dinamizamos ou como nos posicionamos em relação a elas. Aquilo que eu dizia há bocadinho de não queremos ser o nó de uma rede, queremos ser o nó de várias redes e o hub que permite potenciar conhecimento, o mediador de transferência de conhecimento, um espaço gerador de conhecimento que sinerge
os vários tipos de saber que existem, coexistem e que geralmente concorrem e que nós vemos como complementares e que precisam de se reforçar para uma administração capacitada. Primeiro exemplo. No quadro do consórcio do Impulso Digital na sequência de uma parceria que nós temos que o governo português fez com a Microsoft e que depois o INA, ao nível da administração, o operacionalizou, nós criámos o EI Business School, que é um curso de 60 horas direcionado a dirigentes da administração pública em inteligência artificial. Ou seja, é uma formação não necessariamente técnica, mas para executivos. Ao invés de construirmos uma oferta concorrencial com todas as instituições de ensino superior em Portugal, ainda que direcionado para a administração pública, o que fizemos foi chamar essas instituições de ensino superior para a mesa e construirmos essa oferta em conjunto. E, portanto, na verdade, o produto que temos hoje disponibilizado, e isto não é uma ideia, isto vai para a quarta edição, o produto que hoje temos em cima da mesa é o produto que resulta das melhores escolas de negócio e tecnologia do país a construir uma oferta conjunta. Isto é inovador pelo processo, é inovador pelo tema e é inovador pelo resultado. Isto porque não é vulgar as instituições de ensino superior per si se organizarem para construir uma oferta destas. E aqui é o papel do INA, que tendo um perfil diferenciado, um posicionamento que não concorre e que não é concorrencial com estas entidades, traz conforto para que possa haver um espaço de cocriação. Este é um exemplo em que o INA dinamizou exclusivamente junto das instituições de ensino superior. Outro exemplo foi a construção da oferta formativa em políticas públicas, ou seja, aqui é um conjunto de percursos que passam todas as fases do ciclo da política pública, desde da dimensão prospectiva, à fase de planeamento estratégico, à fase de monitorização e à fase de avaliação. E aqui o processo foi, mais uma vez, numa lógica de rede. Existe a rede de planeamento da administração pública portuguesa, que é liderada pelo Centro de Competências de Planeamento da Administração Pública, e o INA, como membro dessa rede, construiu com o Centro de Competências e com as várias entidades que compõem a rede esta oferta formativa. E aqui a opção foi, existe um conjunto de conhecimento que existe dentro da administração, existe um conjunto de conhecimento mais teórico que não existe dentro da administração e fomos procurar especialistas, e aqui não envolvemos instituições de ensino superior, por opção, e na verdade criámos uma oferta em que nós dinamizamos um processo em que surge uma oferta que é resultado do contributo de muitas entidades. E aqui estamos a falar de uma área específica de desenho, de concepção, de monitorização e de avaliação de políticas públicas. Outro processo que eu diria que é o processo vencedor, porque é o processo que está no meio destas duas abordagens, foi em processo semelhante com o sistema de controle interno da administração pública portuguesa, o sistema de controle da administração financeira do Estado, coordenado pela Inspeção-Geral de Finanças, mas que tem assento todas as inspeções gerais setoriais. Nós construímos com estas entidades uma oferta em auditoria pública em que, de facto, fundimos as duas abordagens. Por um lado, há um conjunto de conhecimento eminentemente mais teórico, de base mais técnica, que fomos capturar às instituições de ensino superior que fazem parte do consórcio de contabilidade e auditoria, e aqui estamos a falar de 4 politécnicos altamente especializados nesta área, que asseguram metade da oferta formativa. A outra metade é assegurada pelos próprios dirigentes ou técnicos altamente especializados deste conjunto de entidades. E aqui o que estamos a capacitar, não estamos a falar de formação inicial, estamos a falar de formação contínua que será sempre necessária no natural renovação de quadros especializados na área da auditoria pública no âmbito do sistema de controle interno do Estado. E aqui eu diria que o ponto inovador neste processo é a forma como nós ousamos construir esta oferta. Não nos posicionamos como os donos do negócio, não nos posicionamos como os donos do processo, nós posicionamos como a plataforma onde todos se sentam e constroem. E o que nos especializamos é neste processo de construção. Onde nos especializamos é precisamente na criação de condições para que o saber e o saber fazer se traduzam numa proposta consistente, coerente, com uma experiência única para o formando, mesmo que isso implique ter diferentes entidades, diferentes instituições a contribuir para essa oferta.
Portanto, e este tem sido um eixo de diferenciação e um eixo de afirmação da centralidade da própria instituição, que tem sido um sucesso nos últimos tempos. Esta lógica, esta forma de olhar para as redes, e aqui eu tenho-vos falado só de redes nacionais, replica-se também nesta perspectiva mais internacional, que mesmo do ponto de vista da latitude dos temas, nós acreditamos que temos uma proposta que não é criada naquilo que nós imaginamos que são as necessidades dos outros, mas é aquilo que são efetivamente as necessidades dos destinatários, porque foi com os destinatários que nós construímos esta oferta. Diria que, e agora suspeito que já alonguei um bocadinho, este tem sido o posicionamento e este tem sido a prioridade e o foco na construção da oferta formativa. Só para terminar com uma ideia, em paralelo a estes desafios, nós temos perfeita consciência que o processo, a indústria do conhecimento tem-se vindo a transformar. E aquilo que nós temos vindo a fazer é experimentar abordagens pedagógicas e não ter medo de ousar construir de outra forma. Desde a lógica da mentoria ou do coaching, como já falei há bocadinho, a necessária transição para o online e para a mediação da oferta formativa por plataforma, que num momento imediato se traduz na disponibilização de MOOCs. Mas o salto que é necessário dar na criação, para abordagens baseadas, ou seja, para uma abordagem pedagógica baseada em projeto, com mediação de comunidade que permita escalar a oferta, preservando alguma relação individual e algum acompanhamento de cada um dos formandos, são desafios que nós estamos a olhar com grande otimismo, sobretudo porque neste momento estamos a experimentar soluções. Neste momento temos hoje a capacidade de internalizar conhecimento, mas sobretudo chamar para a mesa parceiros com especialidades diferentes que em conforto nos ajudam a construir. E esta foi a centralidade, esta tem sido a centralidade que o INA tem conseguido conquistar junto do seu ecossistema direto, e esse é o grande ativo que hoje temos para potenciar para o futuro, quer na construção da oferta nos moldes que eu já descrevi, quer na construção da oferta dos moldes que ainda estamos a explorar e a descobrir. Obrigada, Miguel, pela perspectiva aqui apresentada. Eu pedia-vos agora um breve comentário final, pedia-vos mesmo que fosse breve, em jeito até de conclusão, no sentido de pensarmos um bocadinho como é que os desafios do futuro podem ser respondidos através da capacitação e do desenvolvimento de soluções que envolvam não só pessoas, como as equipas, como as organizações. Olhando um bocadinho para o futuro, quais é que podem ser, assim, os principais desafios e qual pode ser o papel da capacitação nesse sentido? Começava novamente pelo Edmio, que lhe pedia algum poder de síntese, por favor, também. Obrigada. Obrigado, Susana. Vamos tentar e vamos ver o que nos espera. Bem, os desafios hoje são vários, né? Os desafios são vários, quer numa visão transatlântica, mas quer numa visão também local. Aqui, temos de ter o cuidado de uma visão global, mas também de um realismo local. Falar de realismo local só quer dizer que as ofertas formativas devem acompanhar os estados de desenvolvimento de qualquer país. E nessa perspectiva, nós temos de ter atenção a esse aspecto. Eu falava dos vários processos de reforma de que Angola hoje vem vivendo, que se integram todos eles na reforma do Estado, e fiz menção à reforma administrativa como um dos eixos da reforma do Estado, e o que tenho defendido é nós só lograremos êxitos no processo de reforma do Estado, mormente a reforma administrativa, se olharmos para a formação como um dos elementos fundamental para que a reforma tenha o seu êxito. Porque se não vejamos, nós podemos estar a reformar processos, procedimentos, com leis, etc., mas o que vamos tendo vamos ter soluções novas para problemas antigos com pessoas antigas. Quando falo pessoas antigas, no sentido do saber fazer. Nós precisamos ter soluções novas para problemas antigos com pessoas novas. Com pessoas novas, estou falando da tal mentalidade. E nessa perspectiva está aí o desafio. A INAP Angola
Ela tem dentro dela um centro de estudo e pesquisa para o desenvolvimento, que é o CEPED, e o CEPED o que procura hoje é ensaiando várias soluções de vários domínios. Há uma problemática que, se calhar, para os grandes, para as diferentes realidades das escolas aqui presentes não seja uma realidade, mas Angola ainda é, que é, por exemplo, a gestão dos resíduos sólidos, o vulgo lixo. Para nós em Angola, ainda é um problema. E hoje a INAP, a nível do Centro de Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento, está a desenvolver um estudo para que se encontre um modelo de melhor e maior gestão dos resíduos sólidos, por exemplo. Então, é nessa perspectiva que defendo que as ofertas formativas elas devem acompanhar os estágios de desenvolvimento dos países, porque senão teremos ofertas formativas que não se adequam à realidade administrativa, à realidade sociopolítica, à realidade sociocultural dos diferentes países. Então, seria por aí a minha conclusão. Muito obrigado. Isso é um contributo muito importante, e agradeço, muito obrigada. Passo então à Camila, para o seu comentário também final. Obrigada, Suzana. Eu vou agradecer ao Edmo, inclusive, por ter deixado um excelente trampolim. Eu estou muito de acordo com o fato de que a gente precisa de novos conhecimentos e novas pessoas, novas, né, uma nova mentalidade, né, para a gente endereçar problemas antigos. Porque a verdade é que a gente tem organizações do século XIX, tecnologias do século XX para enfrentar problemas do século XXI, e essa conta aí não vai fechar. Se a gente ficar apenas se preocupando, o que eu adiciono à discussão é o seguinte: se a gente se preocupar apenas com os problemas atuais da administração, a gente não vai conseguir endereçar os problemas que são de fato relevantes e transformadores desse século XXI. A gente precisa olhar adiante e as escolas têm essa responsabilidade. Além de oferecer ofertas formativas, né, que enderecem os problemas atuais da administração pública, técnicos, enfim, né, do momento, a gente também tem a responsabilidade de olhar para o futuro e também oferecer aqui, fazer ofertas formativas que deem conta dos problemas emergentes, né? Que promovam letramento tecnológico, letramento em dados. A gente não pode perder o horizonte de vista e ficar muito ensimesmado nos problemas atuais da administração, senão a gente vai perder o bonde da história e a gente não vai dar conta de enfrentar de forma mais efetiva os desafios que estão colocados agora no século XXI, como a gente já chegou a ser dito aqui, né, são desafios cada vez mais complexos numa realidade em que as mudanças acontecem de cada vez mais rapidamente. Então, encerro agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo os companheiros de painel pela troca, que foi muito rica, e eu espero encontrar todos mais uma vez, brevissimamente. Obrigada. Nós é que agradecemos também os seus contributos tão interessantes e relevantes para esta conversa. Passo então aqui à Gilmara também para o seu comentário final. Sim, obrigada, Susana. Eu primeiramente queria dizer que nós, por agora, temos um primeiro desafio, né, que é a implementação dessa escola, que é a Escola Nacional de Administração Pública, e nos preocupamos com a implementação desta escola devido, né, pronto, com o avanço tecnológico e com as constantes mudança, é essencial que os funcionários estejam preparados, estejam sempre atualizados para enfrentar os novos desafios de cada dia. E para termos a ambição de ter um serviço cada vez mais de qualidade, e para isso temos de, através de formação contínua, posso dizer, através de formação contínua, pronto, que os nossos funcionários tenham conhecimentos e domínios para o fim que é de uma prestação de serviço de qualidade e esperemos que
pronto, com a implementação da nossa escola, que tem como objetivo dar a conhecer todos os instrumentos, principalmente de gestão, que temos aqui na nossa administração pública, e com isso, esperemos que tenhamos sucesso na implementação dessa escola para que possamos enfrentar os desafios futuros que virão. E também gostaria de agradecer aqui a partilha dos colegas do painel. Vim com um mandato principalmente de auscultação, porque estamos nessa fase de implementação e por isso não quisemos ficar de fora deste evento tão importante. Vou levar um pouco daquilo que consegui retirar dos companheiros aqui à senhora ministra para conhecimentos, para que também possa servir de alguma forma neste nosso processo de implementação, nesse nosso desafio principal, que é primeiro de instalar a escola e depois lidar, né, com os outros desafios futuros, que é de capacitar os funcionários públicos e que estão aqui na administração pública cabo-verdiana. Temos um número grande e acredito, estamos firmes neste processo e por isso vamos continuar. Muito obrigada pelo convite e é isso da nossa parte. Agradecemos também, e desejamos todos o sucesso nesse processo. Para finalizar, peço então a nota final ao Miguel Agrechão. Passo-lhe a palavra também agora. Bom, vão-me permitir duas notas. Quanto aos desafios, eu diria que temos três. O primeiro é perceber que no nosso papel há uma diferença fundamental entre informação e formação. E a nossa área de intervenção é a intervenção da formação, da capacitação, não é a pura disseminação de informação, porque essa rapidamente fica obsoleta. Isto liga com o segundo desafio, que é preparar as pessoas para pensar. E é isso que prepara para o futuro, é isso que permite, e agora aproveitando a expressão feliz da Camila, é isto que permite construir uma realidade do século XXI. As pessoas têm de ser preparadas para pensar e essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso contributo para a administração pública. Eu, apenas a título de exemplo, nós terminámos uma pós-graduação em gestão financeira e contabilidade pública, em que na última aula, à última hora, foi a discutir o princípio da legalidade. E é aqui que nós precisamos de chegar, ou seja, a especificidade técnica tem que ser sempre colocada no contexto mais abrangente, em que tem que haver uma compreensão da minha intervenção no todo. E este é o nosso papel, é estimular essa reflexão, é conseguir dar as ferramentas para que as pessoas per si se atualizem. E o nosso desafio é estimular as ferramentas. O último desafio que eu destacaria é escalar na diversidade. Portugal não é do conjunto dos países que aqui sentado à mesa, nem de perto, um dos maiores. Mas nós próprios, à escala da nossa administração pública, temos este desafio de chegar a muita gente sem perder e compreendendo a diversidade de públicos a que nos destinamos. E esse é o grande desafio e é aí que nós estamos a colocar, de facto, as fichas no processo de inovação interna que estamos a tentar fazer, na construção em escala, sem perder a noção das especificidades de cada um dos destinatários, um bocadinho como o Hérmio dizia, estamos a diferentes mesmo dentro de cada país, existem diferentes níveis de preparação, diferentes níveis de maturidade institucional, e isso é fundamental quando se está a idealizar uma oferta formativa, mas sobretudo quando se está a entregar uma oferta formativa. Sou pena de não produzir efeitos, não ser transformacional e isso ser um desperdício de tempo. Uma última palavra de agradecimento a todos, mas sobretudo uma última palavra do INA, em que nos colocamos à disposição para aprender convosco, mas para partilhar convosco também, de coração aberto, tudo aquilo que temos vindo a fazer e tudo aquilo que possam entender como útil. O que é nosso é vosso. O Programa de Formação Internacional é um exemplo disso, mas eu acho que aquilo que nos une vai muito mais além do que o Programa de Formação Internacional. Eu não queria deixar de dar uma palavra de sucesso nos desafios de cada um de nós, em particular para Cabo Verde,
e não queria deixar de nos pôr à vossa disposição na medida que entendam útil, adequado e ajustado. Nós, empenhados, disponíveis e interessados neste processo. Muito obrigado a todos. Obrigada. Faço minhas também as palavras do Miguel neste remate final. Agradeço a todos os contributos, todas as perspectivas apresentadas. Acho que estas sessões online aproximam-nos geograficamente, mas também nos pontos de convergência para perceber como podemos partilhar estas experiências. Muito obrigada a todos. Aproveito agora para passar a palavra à Manuela, que vai fazer aqui esta parte final. Muito obrigada aos nossos distintos convidados e convidadas pelas suas valiosas contribuições para esta discussão sobre a promoção da inovação pública no mundo lusófono. Aproveitamos para informar que a próxima edição da newsletter RINAP terá a sua publicação agendada para o final de junho. Fique atento e subscreva a newsletter para estar a par de todas as novidades sobre a administração pública nos países membros da RINAP. Informamos ainda que o 13º Congresso Nacional de Administração Pública realiza-se nos dias 7 e 8 de novembro de 2024 na Culturgest, em Lisboa. A edição deste ano é subordinada à temática Democracia, Serviço Público e Conhecimento e procurará assinalar duas comemorações, os 45 anos do INA e os 50 anos do 25 de Abril. Convidamos todos e todas a consultar o programa do evento e mais informações no site do INA em ina.pt. Podem ainda acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, nomeadamente Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate tão enriquecedor. Boa tarde.